Ah, agora vai. Opa! Conseguimos! Conseguimos. Que coisa Cara, ruim esse negócio. esperando tanto tempo esse momento para poder estar batendo um papo com você, tem que dar esse quiprocó bem Tem, agora. tem que dar esse quiprocó bem agora mesmo. Oi, cara, que legal, muito bom estar aqui com você. Ó, tomando E chimarrão aqui, em homenagem às gaúchas. eita, eu tô com uma branquinha aqui, mas é água, viu? Hoje não é Aqui, a ó. caneca do São Paulo, mas Eu ganhei até o logo do PPV aqui, que eu ganhei das meninas lá do Sul. que legal, cara, que joia, que bacana. Ó, Pô, mas bastante obrigado gente pelo entrando. convite aí de estar aqui hoje, viu? Uma honra participar. Imagina, Pedro, você sabe que é, acho que a rasgação de seda está muito cedo ainda, porque falta muita gente para entrar. Mas para quem nos conhece, né, sabe que eu e o Pedro a gente tem um caminho muito próximo, muito junto, principalmente dentro da ortopedia. A gente começou dentro da ortopedia praticamente junto, né, o Pedro? Uhum. E tivemos a grata felicidade de juntos também participar junto com a Gabriela como assistentes dela. Enfim, a nossa amizade nasceu daí. Mas Aí. sem falsa modéstia, eu falo que o Pedro é aquele irmão que eu escolhi na vida. A gente tem os É irmãos isso mesmo. genéticos, a gente tem os Irmão irmãos gêmeos. genéticos, é quase esse, é igual o filme, né? Mas é um cara que a gente sempre, graças a Deus, a gente se deu muito bem, um cara que eu gosto muito, admiro muito a inteligência, a capacidade que ele tem. E fazendo as apresentações corretas agora, né? É o nosso doutor. O Pedro ele já tem doutor em Ciências da Saúde pela USP de Ribeirão e pós-doc em apneia do sono, olha só. Sem falar na experiência, né, Pedro? Eu acho que você, apesar dos cabelinhos brancos aí, mas você ainda é um cara novo, mas um cara que tem uma bagagem incrível. Graças à sua dedicação, ao teu estudo, aos teus grandes exemplos que foram seus pais, né? Eu queria que rapidamente você falasse um pouquinho da tua história. Conta aí pra gente como que você entrou nessa área da ortopedia, do aleitamento e por fim da apneia do sono. Bom, basicamente começou com eu fazendo odonto, né? Meu pai era dentista, ele foi Básico. ele foi um dos diretores, dos professores da USP de Ribeirão, da qual eu fiz faculdade. E minha mãe foi diretora da enfermagem de Ribeirão da USP. A minha mãe era uma referência em aleitamento materno no mundo. Todas essas técnicas de ordenha que a gente aprendeu hoje tem variações, claro, mas essa atenção à puérpera, à mãe que deu à luz, isso tudo foi minha mãe que desenvolveu na década de 80. Então, minha mãe era referência da Organização Mundial da Saúde para aleitamento materno no mundo. Para quem não sabe, a E mãe dele é a Vera Vinha, viu? Autoras de livros, inclusive, que são verdadeiras é, bíblias da área do aleitamento materno até hoje. eu já sei, eu sou mais simpinho, essa é minha mãe. E aí o que acontece é que eu trabalhava com aleitamento materno junto com a minha mãe, ajudava ela na parte de estatística do doutorado dela, da tese. E é que aconteceu, doutorado não, perdão, da livre docência. E com 16 anos eu trabalhava sabia que era engurgitamento mamário, mastite lobar, glandular, técnica de ordenha, que antibiótico que usava, tudo. Era engraçado isso, né? Aham. Aí eu fiz odonto, mas eu nunca me senti muito confortável no odonto. Eu sempre achei a odonto meio pequena para mim, do ponto de vista assim, era muito foco, né, numa coisa muito pequena. E quando eu me formo, eu caio no consultório da doutora Gabriela, por indicação do meu pai, e ela formou um ano antes do meu pai. E aí eu comecei, de repente eu caio no mundo da odontologia, eu saio do mundo do dente e caio no mundo do respirador bucal, que a Gabriela só trabalhava com respirador bucal, como a gente sabe, né? A gente começou a estagiar com ela na mesma época. É aí que eu me encontro realmente na odontologia. A hora que eu saio do dente como foco principal e eu coloco a pessoa como foco principal, onde os dentes eram um instrumento de cura. Não que não seja importante os dentes, cárie, sem sombra Claro. nenhuma.
Mas era uma coisa muito mais ampla, né? Você sair de consertar um dente torto do que você consertar um dente para tratar uma pessoa, né? Sim. Era uma visão muito telefone aqui. Era uma Eu visão sei. muito diferente, é uma pegada completamente. Foi aí que eu realmente me encontro na odonto. E tratando crianças com problema respiratório, eu comecei a estudar muito essa área de problema respiratório, onde a gente faz ortopedia, né? Na verdade, quando a gente começou a fazer isso, se deve se lembrar, a gente não fazia ortopedia, né? A gente fazia basicamente aparelho encapsulado. É. A Que, para quem não reabilitação sabe, dinâmica dos maxilares, né, que a gente fazia. aparelho encapsulado, ou seja, esses aparelhos que envolvem os dentes, como eu posso mostrar foto para vocês, eles não são aparelhos ortopédicos funcionais. Não. Tá? É uma ortodontia removível. Sim, Basicamente, mecânica. igual os alinhadores hoje são Sim. ortodontias removíveis, É. nada mais que isso. E aí depois do Maurício, naturalmente, a gente migrou para ortopedia funcional, onde a gente tinha os resultados para tratar crianças com problema respiratório. E depois da ortopedia funcional, a gente descobre a disjunção para tratar o problema respiratório, que é da ortodontia. Então, o caminho para aprender como tratar crianças com problema respiratório passou por todas as técnicas, basicamente, né? E a gente tratando crianças com problema respiratório, de longe a disjunção foi a tábua salvadora, porque não é comparável outras técnicas de tratamento se nós levarmos em conta o que é o respirador bucal, o tempo que demora para tratar com a gravidade da doença, primeira coisa, Sim. e o tempo que demora com disjunção e com aparelhos funcionais e com ortopedia removível, ortodontia removível, que são os aparelhos encapsulados. E principalmente levar em consideração a necessidade do paciente, né? Que é para ontem. Foi mudança de paradigma. Então foi nós usamos de tudo para tratar. Por que eu falo do respirador bucal, né? Se a gente está falando de uma palestra de apneia. Porque assim, se vocês pegarem na literatura o que existe de aparelho, o que existe de complicações do respirador bucal, o top, ou seja, assim, qual é o sonho de todo respirador bucal de ter mais grave? O mais grave que um respirador bucal tem é a apneia do sono infantil. Tá? Então, vamos começar já entendendo uma coisa muito importante. A apneia do sono adulto é uma coisa, patofisiologia completamente diferente, tratamento diferente, tudo diferente. A apneia do sono infantil, tudo diferente. Então, quando eu falar apneia do sono infantil, nós vamos entender que nós estamos falando uma linguagem própria. Não devemos nunca misturar as duas. Tá? Na verdade, são patologias que têm o mesmo nome, mas tem fisiopatologia totalmente diferente, até uma abordagem terapêutica totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Só para fechar aquele raciocínio seu do início e você falando da sua entrada nessa área, uma coisa que eu acho que chama muito a atenção de todos nós, né, que começamos a olhar para essa parte do paciente roncador, apneico, é a questão da fisiologia. Na verdade, assim, também todos os louvores para odontologia, mas a odontologia realmente é uma área que ela foca muito, né? Realmente você fica com um olhar muito centrado em dente, boca, né? Mas quando a gente começa a se interessar pela fisiologia da coisa, a gente vai ver que realmente a respiração, ela é primordial, né? É o principal vetor da vida da gente. E a boca, ela participa ativamente do processo respiratório, dentro das vias aéreas superiores, né? Por isso que a odontologia está tão ligada aí dentro dessa questão do tratamento do ronco, da apneia do sono, e por isso que o Pedro está falando tanto dessa questão do respirador bucal. Porque, na verdade, né, Pedro, o paciente roncador, respirador bucal adulto, ele não começou a ter esse problema aos 30 anos, né? Isso começou lá atrás, né, que você estava falando, da questão da provavelmente criança. a maioria sim. Mas assim, só terminando o raciocínio da parte de formação, então foi a hora que a gente descobriu a disjunção, foi a hora que a gente mudou o nosso paradigma em termos de tratamento de respirador bucal e, consequentemente, a apneia do sono.
Bom, isso, a gente está falando de idos de 95, eu era um bebê. Eu tinha uns 6 anos, 10 anos mais ou menos. Você tinha cabelo E preto aí, ainda. como a apneia do sono da criança envolve ronco, né, porque a gente está falando de hipertrofia de adenoide, eu comecei, então os pais começaram a pedir para eu tratar, geralmente o marido, que era o marido roncador, né, o ronco é apneia do sono. Então, assim, outro conceito interessante de eu falar, para a gente continuar o papo, é assim, quando eu falar ronco e apneia do sono, nós estamos falando da mesma doença. Sim. A gente está dizendo de níveis de gravidade diferentes. Diferentes, E quando a gente fala que a apneia do sono e ronco é a mesma coisa para adulto e para criança, sim, são a mesma coisa porque caracteriza pela parada respiratória durante o sono. Mas em nenhum momento a gente está dizendo que é a mesma fisiopatologia. Sim, tá? Então, com certeza. é importante enfatizar. Bom, e aí eu comecei a tratar, então, os pais dessas crianças. Então, eu comecei os tratamentos, o meu primeiro aparelho para apneia foi em 95. 96, foi em 96. E, então, é muito difícil, eu comecei os tratamentos nessa fase em 96, a gente começou do nada, porque não existia literatura, não existia praticamente nada disso. Então, foi meio que uma raça. Então, o desenvolvimento dos aparelhos para tratar a apneia de adulto começa com entender o que era apneia, coisa que a gente mal entendia até lá. Eu, quando vi minha primeira polissonografia, que era de uma médica, era uma polissonografia ainda em caráter experimental. Não existia polissonografia como exame de rotina no Brasil. Que coisa, essa médica, eu acompanho ela, eu acompanho até hoje, e ela está com 25 anos de acompanhamento com o aparelho intraoral. Então, assim, eu posso de longe dizer que eu sou talvez um dos dentistas que tem o mais longo acompanhamento de aparelho intraoral no Brasil, se a gente for levar isso aí. Claro que outras pessoas vão ter, mas eu sou com certeza um dos primeiros a trabalhar. Então, tendo uma casuística relativamente grande, né? Como eu disse, eu não trabalho só com adulto, eu trabalho com adulto e criança. Então, eu tenho uma divisão no meu consultório. Então, assim, basicamente, a formação minha é essa. Aí isso me levou. Aí o que era meu doutorado? Eu me incomodava muito com a questão do respirador bucal, da disjunção ser eficiente para uma criança, no tratamento da apneia da criança. E quando chegava no adulto, todo mundo só falava em avanço. E eu via que pelo menos 70% a 80% das bocas que eu tratava eram bocas atrésicas. Ou seja, o arco era estreito. Tá? Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou falando que minha mulher entrou. Beijo, Dri. Então, a minha também já está aí. Eu já vi, por isso que eu não estou tocando em assuntos críticos. Vamos se conter hoje. Vamos se conter, vamos lá. Então, voltando nesse assunto, e eu não me conformava que a disjunção, o estreitamento de arco não fosse algo palpável na apneia do sono. Se eu for diferenciar na prática, desculpa, André, era brincadeira. Se eu fosse diferenciar na prática, enquanto na criança a apneia do sono é causada basicamente por uma hipertrofia de adenoide que avançou sobre a boca, que avançou sobre a língua e o palato mole. Na apneia do adulto, é a língua que está caindo em direção à faringe. Enquanto, então, na criança, é a faringe que avança em direção à boca. Então, enquanto a língua que diferencia da boca, na apneia do adulto, é a língua que vai em direção à faringe. Então, esse princípio é muito importante entender. Mas eu ficava assim, mas por que a língua vai para a faringe? Aí o grande questionamento é, por que essa língua cai? Então, basicamente, eu vou tentar colocar umas imagens que talvez facilite a explicação para quem não é da área. Uma coisa que eu acho legal falar, né, que o seu pós-doc, que você fez a apneia, você fez exatamente isso, né? Para avaliar a disjunção cirurgicamente assistida no paciente adulto, né? Eu queria chegar aí, mas eu queria primeiro que as pessoas entendam o que eu estou falando para compreender mais ou menos
o que que é. Então, deixa eu ver se eu acho um videozinho aqui, que ele é bem explicativo, mas... Ó, para vocês entenderem, num adulto, que eu já ponho aqui, aí fica fácil de entender. Num adulto, gente, só para vocês entenderem, isso é um videozinho do CPAP, tá? Sim. Que ele explica como que é o processo. Então, olha, vocês vão ver que é a língua que vai cair em direção da garganta. Eu tô falando, se você desativar os comentários um pouquinho aí, facilita, viu? Clica no comentário, uns 3 pontinhos aí. Olha aí. Tá, pronto. Tá? Então, observe que é a língua que cai na garganta. Então, o primeiro conceito para vocês entenderem que é importante. A apneia do sono não está no nariz, a apneia do sono do adulto. Está na garganta. Então, por isso que é tão difícil o tratamento. Enquanto que o segundo conceito da criança é o contrário, exatamente. É a adenoide, ou seja, é a garganta... Aqui. Seria, então, a faringe. Olha, a faringe, ou seja, a hipertrofia da adenoide, essa estrutura aqui, que avança em direção da boca, causando colapso. Então, são caminhos inversos. Ou mesma patologia, que é o fechamento da passagem de ar, mas são caminhos inversos. Então, essa questão me incomodava muito, porque todo mundo, dentista, só pensava em avanço para frente e para trás, para tratar a apneia do sono, jogando a língua para frente no adulto. E eu falava, mas todas essas arcadas estão atrésicas. A grande pergunta que todo mundo quer saber até hoje é, por que a língua cai? E aí, eu propus, então, fazer a disjunção cirúrgica, ou seja, alargar a boca de pacientes atrésicos para ver qual é o resultado que daria na apneia do sono desses adultos. Então, foi meu doutorado. Meu doutorado foi em cima disso, ou seja, o alargamento da maxila para ver o comportamento na apneia. Meu pós-doutorado foi o alargamento da maxila e da mandíbula, cirurgicamente, ao mesmo tempo. E o que foi surpreendente? Ela é a segunda cirurgia mais eficiente para tratar a apneia do sono em adulto. Ela tem uma eficiência, uma redução, na casa de 65% da apneia do sono. 65% é um resultado absolutamente brilhante, e se tratando que quando a gente pensa em cirurgias de otorrinolaringologia, de cirurgias de palato mole, a gente está falando de uma melhora na casa de 20%, 30%, a não ser casos extremamente bem escolhidos. Você está sendo bem otimista, né? Que os dados que a gente tem está mais para 15%. Não, mas para casos muito bem escolhidos, né? Hoje você faz uma boa endoscopia e vê que o fechamento basicamente é superior, são cirurgias que podem apresentar bons resultados. Bom, e nessa pegada, então, em que eu estava nessa chamada, é que quando eu atinjo, então, duas coisas importantes, duas publicações importantes que eu faço. Tá? Que eu considero as duas publicações mais importantes que eu tenho, vamos dizer assim. Que essa aqui, então, só para vocês verem, essa aqui é a publicação. Esses artigos eu posso mandar para vocês mandem um e-mail para mim, que eu mando para vocês esse artigo, é pedrovinha@gmail.com. Essa é a publicação do meu doutorado, onde eu consigo demonstrar pela primeira vez em adulto que o alargamento da maxila geraria uma melhora na apneia do sono. Essa publicação foi importante. Aí eu tenho várias outras publicações ainda em cima disso, mas essa aqui é que eu tenho mais orgulho. É uma publicação que eu mostro que o aleitamento materno seria, então, a prevenção básica da apneia do sono no adulto e na criança. Por que é o meu orgulho? Porque ela basicamente fecha o meu ciclo de que eu venho trabalhando há tantos anos, que é o aleitamento materno como prevenção da respiração bucal, da atresia e apneia do sono na criança. E ela traria, então, o que a apneia do sono, o que a mamadeira faz? Ela causa uma constrição de arco superior e inferior e recuo da língua. Ou seja, recuo da língua já fala tudo quando a gente está falando na apneia do adulto, que basicamente é a queda da língua na garganta. Então esse trabalho foi publicado na Journal of Human Lactation, que é a mais importante revista de lactação humana.
E aí, esse aqui, então, é o trabalho que eu consigo, então, demonstrar com a maior precisão de todas, que quanto mais atrésico e quanto mais profundo o palato, maior a gravidade da apneia. Ou seja, eu consegui, então, fazer o link que eu precisava. Ou seja, existe uma relação... Quanto à atresia, já existia alguns estudos. Mas esse é o primeiro estudo que relaciona a profundidade do palato com a apneia do sono. Como se a língua fosse... Perdão, como se o palato fosse o apoio da língua. Entendeu? A língua precisaria se apoiar no palato para evitar a sua queda para posterior. E uma vez que o palato é profundo, a língua perde esse apoio. Essa é uma visão totalmente nova da apneia do sono. É um conceito novo, que foi um conceito inicialmente desenvolvido por um otorrino aqui de São Paulo, que é brilhante, que se chama Eric Tuller. E a gente trabalhando nessas ideias, a gente conseguiu comprovar isso. Então, entender que a estrutura maxilar é a base da apneia do sono, tirar a apneia da língua, mas sim como a estrutura da maxila, é uma grande mudança de paradigma. É uma forma completamente nova e diferente de se enxergar a apneia do sono que não existe no mundo até hoje. Essa é a primeira publicação. Travou um pouquinho aí, Pedro. Voltou. Eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque realmente o foco sempre é voltado para a hipotonicidade da língua. Mas, na verdade, se a casinha da língua está estreita, se não tem espaço funcional adequado para ela, não adianta. Ela vai ter que estar numa posição mais retroposicionada mesmo, né? Então, mas, na verdade, o agente causal é a morada dela, né? A estrutura, o arcabouço ósseo que deveria acomodar essa língua dentro da cavidade bucal. Eu acho que aí a alma é onde a gente está trabalhando, né? Que é onde agora as minhas pesquisas estão indo para essa área. Então, imaginem o seguinte, vocês peguem uma criança com 4 anos de idade, 5 anos, tem um palato profundo e arcada estreita. Quando um dentista fala, não, espera os 12 anos, aos 12 anos esse palato não vai mais voltar. E essa arcada pode até ser a mais alargada, mas ela não vai resolver nunca a altura. Então, quando um dentista fala, espere aos 12 anos, nós estamos condenando essa criança a uma provável ronquiapneia. Nós já condenamos a primeira vez, a hora que a gente apoiou a mamadeira. Nós dentistas, né? A hora que a gente fala, sai, desmame, porque leite dá cara e não sei o quê. Nós já estamos construindo um respirador bucal a partir do momento que a gente introduz a mamadeira. O respirador bucal tem como top dos seus problemas a apneia do sono. Então, aí o dentista fala que não é problema dele a apneia do sono, porque é um problema do otorrino. E aí a gente fala que aquela boca trésica, aquela criança respiradora bucal, que alguns colegas ainda chamam, para piorar, de hábito, né? Como se viver mal fosse uma questão de hábito. Não. Tipo, eu quero ser um cara doente, eu tenho vontade de ser um hábito. E aí a gente pega essa criança, que a gente já construiu ela, usando uma madeira, indicando uma madeira como dentista. Né? E dizendo que até os 3 anos não tem problema. Né? Eu tenho vontade de chorar. Aí a gente desconstrói essa criança, dizendo que aquela arcada atrésica e aquele ronco e a apneia do sono é um problema do otorrinolaringologista, que também não estou tirando essa opção, mas assim, nós da Odonto temos hoje a mais eficaz e menos invasiva estratégia de tratamento, que é a adjunção. Sim. E de cada 10 crianças com indicação cirúrgica de apneia do sono, 8 não operam. Com certeza. Tá? Então, mas nós dentistas vamos nos furtar dessa responsabilidade e dizer que esse é um problema do otorrino. O otorrino pode operar, melhora, claro, só que aquela arcada continua trésica e aquele palato continua profundo. Aí nós vamos desconstruir mais essa criança falando, aguarda os 12, 13 anos. Ou seja, aos 12, 13 anos eu já tenho
95, 90% da minha formação da minha face está pronta. Eu não tenho mais muito que alterar. Isso que eu ia falar, você sabe que um grande problema da odontologia é que a gente não estuda a parte do crescimento, como é que se forma a boca, como que ela se desenvolve. Se esquece que até os 6 anos a criança já tem quase praticamente 80% da face formada. Então, onde que é melhor você estar atuando? Durante a formação ou esperar ela se deformar toda e depois entrar com técnicas muito mais agressivas, né? Isso é extremamente importante. E uma coisa também que eu acho interessante, Pedro, porque, lógico, a gente está junto nesse caminho aí, valorizando a disjunção. Mas, inicialmente, quem mais usava a disjunção e expansão rápida da maxila começou com os otorrinos, né? Depois que a odontologia captou essa mensagem de que, poxa, consegui espaço para acomodar os dentes, ainda na visão só dos dentes, né? Mas essa visão de melhorar a respiração com a expansão rápida da maxila, ela vem da otorrinolaringologia, né? Bom, e aí, para terminar de ferrar o nosso querido paciente, chega com aquele arco atrésico, dentes apinhados, dentes encavalados, para quem não é dentista, eu vi que tem algumas pessoas que não são, tem dentes encavalados. Aí o brilhante do ortodontista fala, não, arranque 4 dentes que a gente consegue alinhar. Então você pega um negócio pequeno e transforma em menor. Aí eu estava uma vez num congresso de apneia, numa mesa redonda, e o otorrino americano enfiou o dedo no nariz dos dentistas lá, que inclusive eu, e ele falou assim, quando vocês, ortodontistas, vão parar de produzir apneicos? Eu falei assim, como assim? Eu falei, quando vocês arrancam dente, vocês fazem o quê? Eu falei assim, é verdade. Não sei quando nós vamos parar. Pois é. Porque a gente está diminuindo o tamanho da casinha. Se todo o objetivo é recuperar espaço de língua, nós estamos diminuindo o tamanho da casinha. Resultado prático, nós vamos jogar essa língua para trás. Essa língua tem que ir para algum lugar. E ela vai para a garganta. Porque você tem um arcabouço né? você tem um arcabouço dentário fechando esse espaço, essa língua vai para a garganta. Resultado prático é bastante simples, né, meu? É um paciente roncador e apneico. Mas quando ele começar a roncar com 35, 40 anos, não é um problema do ortodontista que fez a extração. Porque, imagina, isso é lá na frente. Quando eu falo enxergar um paciente como um todo, é eu olhar o aleitamento materno dele como prevenção de uma apneia do sono com 50, 60 anos de idade. Entendeu? Isso é olhar a criança, olhar o fato, assim, não a criança só, mas olhar a forma terapêutica de tratamento como um todo, né? Eu até gosto de brincar que o que eu faço... Não ser imediatista, né, Pedro? Tem uma frase que eu falo famosa, que é... Famosa, que eu acho famosa. E o aleitamento materno, ele tem... Que o uso da mamadeira, ele tem complicações muito superiores às suas vantagens momentâneas. Com certeza. Então, é isso que eu quero, assim... Se a gente for levar a apneia do sono, a gente tem que começar no aleitamento materno. Saindo do aleitamento materno, nós vamos trabalhar com a apneia do sono infantil e depois a apneia do sono adulto. Então, são 3 níveis. Um é prevenção, um já é tratamento. Então, falar que a gente está colocando um aparelho numa criança de 3 anos não é preventivo, é tratamento. Então, nós já estamos corrigindo estruturas deformadas. Sim. E o terceiro nível é a apneia no adulto, que eu ronco a apneia do sono no adulto. Então, são três foques completamente diferentes que a gente pode dar para a apneia do sono. E uma coisa que eu acho importante falar também, Pedro, apesar que assim, o tema de hoje é focar em ronco e apneia do sono, mas isso que a gente está, entre aspas, dando de presente para a criança, não é só a apneia do sono. E tudo que acompanha com o paciente respirador bucal, né? Alterações cognitivas, de desenvolvimento, alterações posturais, né? Limitações orgânicas, que até, de repente até nas suas atividades físicas, até eu estou vendo que tem os colegas da odontologia do esporte aqui, crianças que sofrem com esse tipo de problema, até com deficiências no crescimento das estruturas bucais, serão esportistas mais limitados no seu potencial, né?
Então, na verdade, a gente está falando só do distúrbio do sono, mas tem muito mais coisas que vão se agregar a isso também, né? Não, sem dúvida. O respirador bucal é um mundo à parte, entendeu? Curiosamente, é um mundo que poucas pessoas, poucos profissionais conseguem enxergar como um todo. Porque ainda hoje o respirador bucal, para o otorrino, é uma adenoide, uma rinite, para o dentista é um hábito ou é uma arcada estreita. Ninguém consegue ver a totalidade do respirador bucal, né? Que o sono de má qualidade vai gerar uma performance escolar pior, que o sono que a postura vai estar alterada, porque a postura corporal, porque ele precisa respirar pela boca. É um jogo de dominó, onde você derruba um e você vai derrubando a criança como um todo, entendeu? Então, o respirador bucal é muito mais que a apneia. É que a apneia, como eu disse para vocês, é o top. Então, pode falar. Não, eu ia falar que tem algumas perguntas a respeito de disjunção, mas vamos combinar o seguinte, a hora que estiver faltando uns 15 minutos para encerrar o bate-papo, aí a gente abre para as perguntas, falou? Pode ser? Então, pode ser, perfeito. Você só me fala quando dá 15 minutos. Tá. Se bobear, já está quase dando. Estamos com 32 minutos de live já. Tá, então olha, só para vocês entenderem, então, a maxila é isso aqui. Então, quando a gente tem um estreitamento de maxila, a gente vai ter um estreitamento de cavidade nasal, porque ela faz uma torção para dentro. Então, quando a gente faz a disjunção, isso aqui eu brinco que é a letra A, onde eu tenho cavidade nasal, Isso. tenho o palato duro e tenho os dentes assentados aqui. Então, quando a gente tem um estreitamento, eu vou ter um estreitamento de cavidade nasal e o palato sobe. Então, quando a gente trata, a gente vai falar de tratamento, tem alguma questão muito importante. É comum a gente ouvir a seguinte situação. Não, mas nós temos uma hipertrofia de adenoide por conta de uma alergia. A adenoide hipertrofiou e causou a respiração bucal. Pode acontecer isso. Mas pode acontecer o contrário. Qual é o contrário, então? O contrário que é o caminho... Ixi, Fagnani, você está todo cheio de rosa. Ixi, mudou a câmera. Voltei. Aí. Pronto. Qual é o caminho, então? Eu tenho o estreitamento maxilar causado pela apneia, pela mamadeira. O estreitamento maxilar reduz o fluxo de ar do nariz. A redução do fluxo de ar mantém a criança de boca aberta. A criança precisa respirar pela boca. A adenoide está com uma hipofunção, ela vai hipertrofiar e o resultado é que você vai ter a apneia obstrutiva do sono. Isso acontece, é o que mais comumente acontece. Existe o caminho oposto, hipertrofia de adenoide, por exemplo, um alergeno do próprio leite da fórmula, redução do fluxo de ar, boca aberta, atresia, apneia do sono. Então, o que a gente tem? Raras as vezes vocês vão encontrar uma criança que tem apneia do sono sem ter atresia, bem como adultos. Tá? Então, a atresia está na alma. E o que então a gente faz com o disjuntor? O disjuntor, ele vai fazer o quê? O pessoal pergunta para mim, mas Pedro, o disjuntor, ele faz o quê? Né? O disjuntor, para quem não conhece, é esse aparelhinho aqui, ó. Ele é um dos modelos. O disjuntor faz o quê? Ele, como que... Ah, Pedro, você agora vai falar que trata vai falar que trata hipertrofia de adenoide? Não, o Pedro não trata hipertrofia de adenoide. O Pedro abre cavidade nasal com o aparelho. A gente faz isso. Abrindo cavidade nasal, eu devolvo o fluxo. Quem vai causar o retrocesso da hipertrofia de adenoide é o fluxo nasal. Então, o que o Pedro faz? O Pedro trata a adenoide? Não, o Pedro não trata adenoide. O Pedro devolve fluxo. Só isso. Tá? Isso aí é importante vocês verem que a gente abre muito. Se a gente olhar aqui, ó, dá para ver que tem uma abertura importante. Se a gente só adjuntar também, é um processo muito instável. Se eu tirar esse aparelho, vai fechar de novo e a criança volta a respirar mal. Eu preciso intercuspidar, ou seja, fazer o encaixe nessa abertura que eu fiz. É onde entra a ortopedia funcional. Eu gosto de falar, o disjuntor é o socorro inicial. Mas para vocês estabilizarem o respirador bucal, precisa de ortopedia funcional. Precisa de ortopedia. Então, é muito mais difícil estabilizar do que tratar. Porque o tratar, basicamente, você disjunta, abre essa maxila, você dá capacidade respiratória. Já o expansor, já na ortopedia tende a estabilizar isso.
Essa é a grande magia de tratar o respirador bucal. Não é de juntar, é conseguir intercuspidar nessa posição. E aí o resultado prático disso, quando a gente faz a disjunção, tem um monte de coisa para a gente falar, mas o resultado prático disso é isso aqui, olha. Se vocês observarem isso aqui, ó, é um fechamento causado pela adenoide. Então, uma vez que você devolve o fluxo, naturalmente, essa adenoide regride em pelo menos 60% a 70% dos pacientes. E mesmo que não regrida, o sintoma não volta. Então, tratar essa adenoide, Pedro, você trata adenoide? Não, a gente não trata adenoide. Repito, o que a gente trata? A gente trata fluxo. Então, a gente pega essa hipertrofia de adenoide e transforma nessa hipertrofia de adenoide aqui, ó. Na verdade, você devolve a capacidade do restabelecimento do fluxo respiratório nasal e a própria excitação provocada pelo fluxo aéreo vai interferir na dinâmica da adenoide. Tem duas teorias aí. Uma delas é a teoria do desuso, né, que é a hipertrofia da adenoide. A adenoide ela é um tecido linfóide, ela precisa de fluxo para ser saudável, porque ela é um tecido preparado para ar. Tá? A mesma coisa da mucosa nasal, ela pede fluxo de ar, se você não tem, ela escorre o nariz por falta de ar passando. E a outra teoria é que a criança, quando tem hipertrofia de adenoide, ela tem uma tendência a ter mais eventos respiratórios obstrutivos, isso gera um refluxo, e esse refluxo irrita a adenoide, e ela hipertrofia mais e fica nesse fluxo. Então, na prática, o disjuntor, ele romperia esse processo de duas formas. Ele dá ar, e a segunda forma... a segunda ele melhorando a questão da respiração, ele tem menos refluxo e esse refluxo irrita menos a adenoide e esse tende a recidivar. Como eu falei, assim, de cada 10 crianças que a gente trata, com indicação cirúrgica até 4, 5 anos, 8 acabam não operando. Tá? Isso é bom porque se você fez a disjunção e recidivou, é porque o problema é alérgico, a adenoide precisa ser removida. Mesmo vale para o otorrino. O otorrino fez a cirurgia, recidivou, é porque você tem uma atresia de arcada e não adianta você dar fluxo de ar lá atrás se você tem um esmagamento de ar na frente. Então, é meio que tratar o fundo sem tratar a frente. E na verdade, os próprios otorrinos, têm trabalhos de otorrino, que agora eu esqueci o nome daquele autor, agora é o Jam, eu não lembro. Mas eles falam que em aproximadamente pouco mais de 30% dos pacientes que passam pela adenotonsilectomia acabam mantendo o padrão de respiração bucal, acabam mantendo, ou até mesmo a recidiva desses problemas. Por quê? Porque o problema não é só eu acho que 30%, eu preciso lembrar, é quase recidiva. O fato de fazer a adenotonsilectomia, as crianças não fecham a boca. Não. Algumas crianças vão fechar. Mas o fechar a boca é fundamental para você ter estabilidade. O tratamento de respirador bucal, você só tem estabilidade quando você está bem ocluído, numa mandíbula maxilar larga e com a boca fechada. Se a boca ficar aberta de novo, estreita de novo. Sim. Porque mecanicamente não tem como você restabelecer o padrão respiratório natural, né? Seria o padrão respiratório nasal. Ô Pedro, nós estamos praticamente com quase 40 minutos. Tá. Então eu vou... Vamos finalizar essa parte, porque praticamente nós só vamos ficar na primeira infância, né? Porque o pessoal queria muito agora eu vou falar de... Não, agora eu vou falar de adulto rapidinho. O adulto, se a gente está tratando de queda de língua como principal responsável pela apneia, então a gente vai ter que tratar de uma maneira diferente. Uma das estratégias é a gente alargar a boca, por isso que a cirurgia de avanço maxilomandibular é extremamente eficiente. As disjunções cirúrgicas, ou seja, que são o alargamento da maxila e da mandíbula, é a segunda cirurgia mais eficiente de todas, tá? Mas o que é o carro-chefe em termos de tratamento para a apneia do sono são os aparelhos intraorais. Tá? Que a gente mais usa, né? Que a maioria usa. Por quê? Porque ele é reversível, ele é relativamente barato, em termos de custo operacional, e ele é extremamente eficiente, ele tem o mesmo grau de eficiência do CPAP, se a gente considerar fazer uma comparação entre a aderência e efetividade.
Sim. Então essa é uma questão muito importante. Quando a gente comparar aderência com efetividade, a gente vai ter basicamente os mesmos resultados. Eu estou procurando aqui Aquele trabalho do Sistule, É, eu acho que eu é tenho, uma, deixa eu ver se eu tenho ele aqui também fácil. é uma pena aqui, mas eu queria mostrar esse gráfico. Mas de qualquer forma, tudo bem, eu não tenho aqui o gráfico, não vou perder tempo. Mas na prática, assim, já é comprovado que o aparelho intraoral, ele tem o mesma quantidade mesma efetividade de um CPAP. Por quê? Porque ele estou tentando achar aqui, mas acho que ele sumiu mesmo. Não está aqui. Quando a gente compara a efetividade e uso, ou seja, o CPAP ele é mais eficiente, que é o compressor. Porém, ele tem menos aderência. Então, assim, por exemplo, alguém usa o uso médio de um CPAP é 4 noites por semana, em torno de 4 horas por noite. Enquanto que de um aparelho intraoral é 6 dias por semana e em torno de 7 horas por noite. Então, assim, mesmo ele sendo um pouco menos eficiente, por ele ter uma maior aderência, né, um compliance maior, a gente tem, então, uma efetividade muito parecida. Esse é isso aí que você queria. É esse, mas não é bem esse gráfico. Esse gráfico foi modificado, né? Não é original. Tá? Mas então, o que consiste o aparelho em si? O aparelho, basicamente, ele vai ser um protrator de mandíbula. Ele vai trazer a mandíbula para frente com o objetivo de trazer a língua junto e essa língua sai da garganta. Então, assim, uma outra vantagem do aparelho é que ele é de efeito imediato. E ele trata tanto o ronco quanto a apneia do sono. Sim. Que é a mesma doença, lembre-se. Ronco e apneia do sono é a mesma doença. O sonho de todo ronco é ser uma apneia do sono quando crescer. É uma audição apneica, né? O sonho de todo ronco é ser uma apneia. Então, o que é o aparelho? Eu vou tentar mostrar aqui. Aqui é um aparelho hoje que a gente mais usa. É um aparelho, o que a gente chama PPV, né? Uma linha de aparelhos. Onde esse aqui é o que a gente mais usa hoje. É um aparelho extremamente leve. Vou colocar uma foto melhor aqui. Olha aqui. Ele é um aparelho extremamente leve, é uma placa de acetato superior e uma placa de acetato inferior com um parafuso lateral que faz a união das partes. Tá? Então ele é um aparelho muito leve de usar, muito fácil e ele tem a facilidade de o nosso protocolo ser completamente diferente dos outros. Enquanto todo mundo tem um protocolo rígido, se minha mandíbula avança até 12 milímetros, eu vou colocar 8 milímetros de avanço. Não, a gente começa com 3 milímetros e vai avançando gradualmente esse queixo. Para quê? A hora que eu tiver o máximo de eficiência com o mínimo de ativação, é porque eu tenho, então, isso aqui é uma foto do aparelho intraoral, só para vocês terem uma noção como ele fica na boca, olha. Tá? É assim que usa, é um negócio. E detalhe que ele permite movimentos de lateralidade, né? Pequenos movimentos de lateralidade. Ele permite pouco, mas quem gosta de movimento de lateralidade é o ortodontista. O paciente não liga muito para isso. Ele quer, na verdade, um aparelho confortável. E esse aparelho é muito confortável, ele é muito eficiente. Eu vou mostrar o índice de eficiência dele já já. Mas assim, a nossa grande diferença é que enquanto todo mundo trabalha com 7, 8 milímetros de avanço, a gente trabalha geralmente com 5, 6. Então a gente tem menos quantidade de avanço com muito mais resultado. Essa é uma das grandes sacadas. Tá para sair na Dental Press, já foi aceita para publicação. Eu comparo um aparelho nosso com outros aparelhos em resina e claramente os aparelhos mais delicados são muito mais eficientes no tratamento da apneia. Eles ocupam o menor espaço dentro da boca, consequentemente eles promovem o menor espaço para a língua também. Isso. O design do aparelho influencia no tratamento. Então, assim, já foi, não lembro que revista que é, se é Dental Press ou não. É uma revista que vai sair, já foi aceita, a gente só está esperando publicar se o coronavírus deixar. Então, assim, o desenho do aparelho influencia muito na eficácia dele. Então, esse aparelho foi um aparelho que ele está em constante evolução. Ele é, talvez, a 20ª geração de aparelhos. Ele está sempre em evolução. Cada vez mais eficiente, cada vez mais delicado, contornando melhor os efeitos colaterais, assim. E é um sistema muito dinâmico, ele tem todo um protocolo próprio, né? Os aparelhos, o sistema PPV
de aparelho, que PPV é porque esses infelizes deram esse apelido. Pedro Pilé de Vinha. Mas eu nunca chamei ele de PPV, né? Mas ficou. Não, mas merece, porque você que começou com todo esse seu conhecimento, os primeiros desenhos, você que deu esse pontapé inicial, né? E até hoje mas você é um se aparelho de dedica muito evolução a de equipe. melhorar ele, né? Mas é um aparelho que evoluiu em equipe, né? Você sabe, Pedro, tô com tal problema, como a gente resolve? Pô, vamos ver isso, a gente senta junto. Várias vezes a gente trocou essas ideias aí com isso. Então, assim, o que é importante da aula é, o aparelho para adulto a gente avança o queixo, e o aparelho para criança, por exemplo, avançar o queixo para criança é pouco eficiente, e para criança a disjunção é o melhor caminho. Ambos são extremamente eficientes. Então, assim, para só encerrar, eu vou mostrar aqui o índice de efetividade que eu tenho, mas apesar que esse aqui já é um gráfico mais antigo. Tá? É aquele do seu doutorado? Não. Isso aqui é um gráfico mais antigo já, que eu uso, mas eu tenho já mais velhos, que é a efetividade assim, do aparelho. Então, assim, de um modo geral, só para dizer para vocês, em apneias leves, a gente tem com o PPV praticamente 100% de eficácia. Em apneias moderadas, a gente trabalha com eficácia absoluta, que é abaixo de 5 apneias por hora, a gente tem 70%, e abaixo de 20 apneias, abaixo de 10, né? A gente tem 70%, e abaixo de 20 apneias por hora, a gente tem basicamente 90% mais 90 apneias por hora sem saturação. Sim. 90% de eficácia. E nas apneias severas, a gente trabalha hoje com 70% de eficácia, que é 75%, abaixo de 20 apneias por hora sem saturação. Então, São índices fantásticos, né? São índices fantásticos. Eu queria até achá-los aqui. Eu vou tentar achar aqui enquanto a gente bate o papo, mas, assim, é muito difícil a gente falar em 1 hora de apneia adulta, infantil e preventiva. Não tem como. Mas agora, se você quiser ativar as perguntinhas aí, gente, desculpa que eu falei meio rápido, mas, assim, precisei falar rápido. E olha, se você quiser abrir as perguntas aí, ô Fagnani, pode abrir aí que a gente vai respondendo. Ó, Janaína, ela pergunta, você faz disjunção maxilar com qual idade? A partir de 3 anos. Meu paciente mais novo é 2 anos e 8 meses. Essa aí. Já abriu aí as perguntas. Na verdade, a nossa experiência é bem parecida, né? Eu também, como eu falo, né? Tudo depende da gravidade e da necessidade do paciente, né? Mas tem pacientes com 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, aqueles casos que o paciente praticamente não consegue dormir deitado, de tanta apneia que ele faz. Então, os pais normalmente têm que ficar com ele quase que na vertical. É um caso muito interessante, até foi o primeiro caso assim, mais jovem que eu peguei junto com a doutora Gabriela, inclusive. Os pais chegaram assim em prantos, porque já tinham tentado com várias técnicas aí, com os otorrinos e tal. E era o seguinte, a mãe ficava com a criança numa poltrona até as 3 horas da manhã, para ele poder ficar na vertical, com ele no colo. Aí o despertador tocava, o pai acordava, levantava, a mãe ia dormir, e o pai ficava com a criança para ele poder dormir na vertical. Senão, o índice de apneia dele era tão grande que colocava a criança em risco, né? E aí, a gente pergunta, vamos esperar? Vamos esperar crescer? Vamos esperar fazer 4, 5 anos? Quer dizer, não tem como esperar, né? Então você tem que fazer. Tem outras perguntas aqui, se você espera os primeiros molares permanentes para fazer a disjunção. Isso aqui é o gráfico de apneia severa do PPV, só para... Peraí, deixa eu tirar só isso aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Isso aqui é o gráfico conforme a severidade. Eu vou passar rápido os outros, que aí amanhã vocês podem ver, ó. Tá? Isso. Leve, moderada, severa. Aí depois vocês veem aí os valores. A live vai ficar salva, tá? A outra moça perguntou aí se o PLG... pode ativar os comentários aí. Se o PLG é um dos aparelhos, se ele for em acetato, ele é eficiente também. Se for em resina, ele é bem menos eficiente. Qualquer aparelho aqui em resina,
que envolva os incisivos, ele é menos eficiente. Ativa os comentários aí, doutor. Já tá. Mas, assim, o PLG, ele é um bom aparelho. Como qualquer aparelho que faz o avanço. Muito varia conforme você tem o hábito de usar o aparelho ou não, entendeu? Então, não existe aparelho ruim, existe aparelho mal indicado, né? Quer dizer, os aparelhos em resina são ruins. De um modo geral, eles que envolvem todos os dentes, eles são bem menos eficientes. Uma pergunta aqui que eu também ouço muito, onde eu vou falar, a durabilidade desses aparelhos para adulto. Não tem prazo. Por que não tem prazo? Porque às vezes ele quebra uma placa de acetato, você molda e manda trocar a placa de acetato. Quebra um parafuso, você troca um parafuso. Então, assim, como eu disse, eu tenho pacientes que têm esses aparelhos há 10 anos, 15 anos, e tem paciente que gosta de trocar. Quando troca, geralmente, porque tá tudo sujo, craquelento, tá feio. Uma outra pergunta interessante aqui, doutora Érica. Como fazer a mandíbula acompanhar essa disjunção quando é causado BROD? Expandir a mandíbula, geralmente, é expansão de mandíbula com avanço. Tá? Aí também que entra principalmente a questão da ortopedia funcional, né? O crescimento mandibular, a gente consegue modular muito bem esse crescimento mandibular. Porque só quando você excita esse crescimento póstero anterior, você já traz a maior dimensão transversal que está lá atrás, mais anteriorizado, né? E somado só isso, a questão de você ter a possibilidade de fazer expansão da mandíbula, você já consegue corrigir isso também. Uma pergunta aqui, Fagner, que eu quero responder aqui, ó. Peraí. Minha filha tem Pierre-Robin e fez cirurgia aos 4 meses, porém ela ronca muito quando dorme. Existe algum tratamento possível para vermos ou gerarmos uma melhoria? Bom, depende da idade da sua filha. O fato dela ter tido Pierre-Robin, se ela fez a distração osteogênica, avançou a mandíbula, ela é hoje uma paciente como outra qualquer. Então, assim, sim, existe total possibilidade, mas assim, tem que avaliar o caso, ver a idade dela. Mas, como eu disse, uma vez que operou, é uma criança absolutamente normal em termos de comprimento mandibular. É só a gente trabalhar ela normalmente. Olha, aqui está se perguntando, né? Eu sabia que ia causar essas dúvidas, a questão da comparação da resina com o acetato. Por que o acetato é mais eficiente do que a resina? E emendando aqui, porque os aparelhos de resina não são tão bons. Não é bem assim, né? Você pode falar um pouco mais. Não, não é que eles não são tão bons. Eles podem ser bons, mas eles são inferiores ao de acetato. Por quê? Porque eles roubam o espaço da língua. A espessura média de um aparelho de acrílico é em torno de 4 milímetros. Tá? Variando de 4 até 6. Eu já peguei aparelhos de resina com até 7 milímetros. Então, observa, se você avançar 1 milímetro, 5 milímetros esse aparelho para frente, e a língua estiver jogando... Se você põe o aparelho 5 milímetros para frente, avançando a mandíbula, e você tem um aparelho de 4 milímetros de espessura, ele naturalmente está jogando essa língua 4 milímetros para trás. Então, o resultado prático é que você tem 1 milímetro de avanço. Então, os aparelhos de acetato, a vantagem dele é eles serem finos. Perguntaram até qual a espessura. Normalmente 1,5 milímetro. Tá? A hora que ele estica, ele fica com 1 milímetro, ele fica com 0,9. Então, assim, a gente já perde um pouquinho, mas é melhor perder 0,9 ou 1 do que perder 4 milímetros. Isso faz muita diferença. Tá? Nosso amigo Cláudio, de Porto Alegre, está perguntando se você gosta ou se você já usou as placas duplas de Ercoloc. Aquelas placas de poliuretano. Oi? Não, nunca usei. Tá. Mas se eu tiver ideias melhores para substituir o acetato, eu adoraria. O acetato é meio ingrato de trabalhar. Eu apanhei muito para aprender. Eu posso falar um pouquinho que eu fiz poucos aparelhos com a placa de Ercoloc, mas assim, ela tem um lado de um conforto muito interessante para o paciente, né? Pela camada interna dela, que é um pouco mais macia. Ela tem a parte externa dela que é tão resistente quanto o acetato, até um pouco mais, porém ela se torna um pouco mais volumosa do que quando a gente faz exclusivamente com acetato. Não tão volumosa quanto o acrílico, né? Que o acrílico ele fica bem mais espesso, aí vai cair nessa explicação que o Pedro já deu para vocês, mas ela fica quase que o intermediário entre o acetato e a resina, tá ok?
Ó, alguém perguntaram assim, pode repetir a eficiência da apneia para leve, moderada e severa? Sim, os meus resultados são muito próximos da literatura, muito próximos da literatura internacional. A diferença é que eu tenho esses resultados com muito menos avanço. Normalmente eu tenho 30% menos avanço que eles. Tá? O Dr. Gerson Paulino fez uma tese agora, onde a gente usou como referência só... Eliminou o ronco, a gente pediu uma nova polissonografia. Ele pediu uma nova na tese dele. A gente reduziu a apneia em 60%, com aproximadamente... Oi, oi. Oi. Na verdade, deu um probleminha aqui que eu tô com pouca bateria, mole, brincadeira. É, um gênio. Escuta, só mais um comentário aqui, muito interessante. A Cris Pissulin está perguntando, mas o acetato de 1,5, ele tem retenção? Sim, viu, Cris? Pode confiar que ele dá uma ótima retenção. O Valtinho, nosso grande amigo de Bauru, está te perguntando o seguinte, existe a possibilidade de fazer aparelhos tipo Lingual Less, favorecendo espaço para a língua? Bom, ele é totalmente externo, ele não tem nada interno nesse aparelho. Então, seu Valtinho, se é que eu entendi a tua pergunta, é um aparelho totalmente, ele não tem nada por dentro, ele só existe externo, não tem nada que ocupe espaço da língua. A única coisa que ele ocupa espaço de língua é o acetato, de 1 milímetro. Uhum. E eu não indico ele cobrir o palato, porque quando eu cubro o palato é o apoio da língua. O palato tem que estar livre. Sim, tá? com Então, certeza. se você pegar o aparelho mais famoso de todos, que é o Clearway, né? O parafuso fica no palato, é o aparelho mais burro do mundo. Entendeu? Como pode o aparelho mais burro do mundo ser o aparelho mais utilizado? E tão usado durante tanto tempo, né? É um negócio surreal, cara. As faculdades, a Escola Paulista de Medicina usou durante muito tempo esse aparelho. Eu fico chocado com... Ele é burro por princípio, o aparelho. Respira, Pedro, respira. Querido, nós estamos com calma. 58 minutos de live, vai cair, né? Daqui a pouco vai dar cair. os 60 minutos, o Instagram vai derrubar a live. Faça seus comentários finais para a gente estar encerrando. Realmente é um assunto muito grande. Você é um cara, não é à toa que eu quis falar com você, né? Você tem muita coisa para passar para a gente. De repente, uma outra hora, a gente pode falar só sobre o PPV ou só sobre o tratamento de adulto, alguma coisa assim. Porque tem muita coisa para a gente falar. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu mande os artigos, tudo, eu já falei, escreve no meu e-mail, pedrovinha@gmail.com, ou no próprio direct aí do Instagram, não sei o que, manda mensagem. Eu vou pedir para vocês mandar e-mail, mas pelo menos como vocês têm, o meu Instagram é Pedro Vinha, meu Facebook é Pedro Vinha, meu e-mail é Pedro Vinha, eu sou filho do Vinha. Eu ouvi, diz que Vinha e veio, Vinha. Eu também já ouvi essa piada. Mas obrigado pelo convite aí, meu irmão. Obrigado mesmo. Imagina, cara, um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz aí de ter dado certo a gente bater esse papo. E tenho certeza que se der uma outra oportunidade, nós vamos voltar juntos, tá bom? Obrigado de coração. Todo o teu conhecimento que você compartilhou aqui com a gente foi muito bom. Tenho certeza que muita gente usufruiu bastante. E lembrando, né, o Pedro também tem a escola Neon SP em São Paulo, tem vários cursos. Quem se interessar, entra lá, neonsp.com.br, que vocês vão poder ouvir bastante o Pedro falando lá, tá bom? Obrigado, gente, obrigado pela atenção aí, beijo no coração. Fagnani, obrigado. Você é meu irmão de alma. Você também, querido. Te amo muito, por isso que eu tô aqui.